A gente está na terceira dimensão. A gente está finalizando já essa transição planetária indo para a quinta dimensão. E o que é essa quinta dimensão? A quinta dimensão não é outro lugar, vai ser aqui mesmo na Terra. Só que a Terra está mudando a energia dela. As pessoas devem ter percebido que o tempo que a gente vive hoje não é o tempo de antigamente. Passa muito rápido. Alguma coisa está acontecendo com o nosso planeta. Na quinta dimensão, isso vai prevalecer as pessoas com a vibração acima, acho que de 300, 400 Hz. Então, só aquelas pessoas que já buscam o autoconhecimento, já buscam querer se melhorar, já buscam querer estar melhor para elas e para as outras pessoas. Essas pessoas que estão com a vibração muito baixa, elas não vão conseguir passar para a quinta dimensão. E muitas pessoas estão vindo a falar sobre isso hoje em dia. Tem muito conhecimento que a gente pode estar adquirindo, porque a gente está na época das revelações. A gente está passando por Apocalipse. Que Apocalipse não é fim do mundo. Tá, mas revelação do quê? Revelação de tudo o que nos foi escondido até hoje. E o que nos foi escondido até hoje? A gente precisa estar no momento presente para saber que eu preciso mudar aquilo que eu estava fazendo até agora. Que a gente é o merecedor, porque a gente é a centelha divina. Nós somos deuses. O que seria isso de se conectar com o seu eu superior? A nossa parte divina, né? Nós somos seres espirituais que estamos nesse corpo. E a gente tem uma alma que está aqui nesse corpo físico, animando esse corpo físico, se conecta com a nossa parte mais pura. Como é que a gente pode fazer isso? Quando tu começar a te olhar, a te perceber e fazer essas perguntas. O que eu sou? Qual a minha verdade? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui? Drica Colonete é terapeuta holística. E nesse episódio conversamos sobre como o autoconhecimento é a chave para atravessar a transição planetária e alinhar sua energia com as mudanças que já estão acontecendo no planeta. Drica, vendo essa imagem aqui, como é que a gente conseguiria limpar essa nossa áurea? Então, a gente trabalha com algumas técnicas que tem na terapia, tem o reiki, tem a apometria, tem a barra de axis, tem algumas técnicas que a gente consegue trabalhar na limpeza. Mas como é que a pessoa pode trabalhar isso em casa? Se as pessoas soubessem que a vida não acaba quando a gente desencarna, as pessoas teriam muito mais cuidado com o que falam, com o que fazem, com o que bebem. A pessoa que não tiver vibrando, pelo menos na vontade de querer mudar, o autoconhecimento dela começa a expandir a mente, automaticamente a vibração dela já vai subir. Para ir para a próxima dimensão, a pessoa precisa estar consciente. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Drica, como é que funciona o autoconhecimento para ti? Bom, o autoconhecimento, o que é o autoconhecimento, né? A palavra mesmo já diz, se autoconhecer, né? Porque muitas pessoas acham que se conhecem, mas não se conhecem. Porque muitas pessoas, se tu for chegar assim, olha, o que tu gosta? A pessoa para e pensa. Aí pergunta assim, o que tu não gosta? Ah, eu não gosto disso, e faz uma lista com 30 itens. Interessante, né? Pois é. Aí a pessoa assim, poxa, mas o que tu não gosta, tu sabe. O que tu gosta, tu não sabe? É, porque a gente foi criado de uma maneira que a gente só olhasse pro lado positivo. Né? Um pouco vem lá da nossa infância, né? A gente tem os nossos pais, né? Eles tiveram a forma de criação deles, não tá certo, não tá errado, né? Mas, assim, a forma que eles aprenderam foi a forma que eles nos ensinaram. E eles não tinham como ensinar de outra maneira. Então, foi assim que eles nos repassaram. Só que a gente vem trazendo isso desde a infância, né? E a gente ia focado muito nessa parte aí da gente saber o que a gente não gosta. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta de trabalhar, a gente tem que dar conta de pagar conta, de pagar boleto, a gente tem que dar conta de fazer o serviço da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, a gente tem que dar conta de tudo isso, sabe? E não dá tempo do prazer, do lazer. Então, assim, eu não gosto eu odeio lavar roupa. Eu odeio tal coisa. Eu odeio isso, eu odeio aquilo.
Tá, mas por que não tira um tempinho pra te fazer alguma coisa que tu gosta? Ah, eu vou fazer o quê? Vou ver televisão? Aí, o que tu gosta? Ah, eu gosto de ver televisão. Aí não é, né? Então, assim, muitas pessoas não sabem o que gostam. Então, o autoconhecimento começa por aí. A pessoa começar a saber o que ela gosta. O que eu gosto, né? E depois começar a perguntar, né? Se questionar, né? O que eu gosto? Quem eu sou? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou só essa carne? Será que eu sou só esse monte de músculos? Será que eu sou só isso? Né? Então, a pessoa precisa, autoconhecimento, o que é? A pessoa tomar consciência de que existe algo muito maior, muito mais que ela pode estar fazendo, usufruindo, sabe? Que a vida não é só aquela bolha a que a gente vive, que a gente conhece, né? E graças ao Apocalipse, o que é Apocalipse? A palavra Apocalipse significa revelação. E nós estamos passando pelo Apocalipse. A gente está no momento de revelação. E graças a esse podcast, graças a outros podcasts, graças a muitos livros, e muitas pessoas estão vindo a falar sobre isso hoje em dia, né? Tem muito conhecimento que a gente pode estar adquirindo. Por quê? Porque a gente está na época das revelações. A gente está nessa era da revelação, a gente está passando por Apocalipse. Que Apocalipse não é fim do mundo, não é o acabo, não é a destruição. Não, é a revelação do quê? Tá, mas revelação do quê? Revelação de tudo que nos foi escondido até hoje. E o que nos foi escondido até hoje? Do nosso poder pessoal. Tá, me fala mais sobre isso, que eu achei bem interessante isso. O nosso poder pessoal, por quê? Eu vou falar um pouco agora até um pouco das igrejas, porque assim, nada contra. Eu fui católica há 45 anos. Hoje eu não frequento nenhuma religião, mas eu frequentei a igreja católica há 45 anos. E assim, nada contra. Só que as igrejas, ao total, elas são boas, mas elas têm um defeito. No meu perceber, né? Elas tiram o poder da gente para a gente poder acreditar em algo fora. Num Deus externo. E não existe um Deus externo. O Deus somos nós. Nós somos deuses. Jesus já dizia, vós sois deuses. Ele dizia, ele não dizia assim, eu sou Deus. Não, ele dizia, vós sois deuses. Vós quem? Nós todos. Nós somos a centelha divina de Deus. Eu costumo explicar para os meus clientes que vão lá, a comparação assim, ó. Eu sempre pergunto, quem é Deus para você? Primeira pergunta que eu faço. Quem é Deus? Você acredita em alguma coisa? Ah, acredito em Deus. Tá, mas quem é Deus para você? Aí a pessoa pensa, ai, não sei. Aí outras pessoas, Deus é um ser superior que tá lá em cima, cuidando de nós, e quando eu preciso, eu rezo para ele, né, pedindo alguma coisa. Aí, assim... Aí a gente começa, vamos começar então a desmistificar isso. Não existe nenhum Deus lá em cima. Porque não existe nenhum Deus fora. O Deus somos nós. Nós somos deuses. Vamos comparar Deus como um mar, certo? Imagina um mar. Deus é um mar. E cada gotinha do mar é um de nós. Uma gotinha é você, uma gotinha é eu, uma gotinha é cada pessoa que está assistindo. Então, se nós somos a gotinha desse mar, nós também fazemos parte do mar. Então, nós também somos deuses. E que é como Jesus falava, vós sois deuses. Então, assim, a gente precisa se interiorizar e entender que o poder está dentro de nós, não está fora. Não adianta eu ficar ajoelhada em milho, rezar 10, sei lá quantas Ave Maria, Pai Nosso, pedindo, implorando para que um Deus lá de cima venha me ajudar, porque ele não vai ajudar. Não existe isso, sabe? A gente tem que se fazer o quê? Se interiorizar num Deus interno, esse Deus que está aqui dentro, que pulsa a cada batida do coração, se interiorizar nele e se conectar com a nossa essência, com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina. Que aí sim a gente começa o nosso processo de cura,
de autoconhecimento e de cura. Por quê? Porque eu sei que tudo começa e termina aqui. A doença que eu criei, a alegria que eu criei, a saúde que eu criei, tudo foi eu que criei. Mesmo que inconsciente, mesmo, claro que ninguém vai criar uma doença consciente, né? Mas por quê? De tanta gente viver naquela bolha, a gente vai criando doenças, a gente vai criando dores, a gente vai criando traumas, a gente não vai trabalhando isso. E cada vez que eu não trabalho, que eu vou guardando um ressentimento, cada vez que eu guardo uma mágoa, cada vez que eu guardo um rancor, cada vez que eu guardo alguma coisa, isso vai ficando, acumulando na minha aura, vai acumulando no meu interior, e aquilo ali vai acabar adoecendo. Como eu sempre falo, né? Às vezes, antes da doença vir, o nosso emocional já pediu muitas vezes para ser olhado, muitas vezes. Só que a gente, nessa correria do dia a dia, correndo, fazendo, né, trabalhando, pagando conta, cuidando de criança, cuidando de filho, a gente não dá conta desse sentimento. A gente não dá conta do que tá passando aqui dentro, né? E quando aparece, puf, tá no corpo. Aí vai atrás de remédio, que o remédio só remedia. Aí tu começa a tomar um remédio, aquele remédio tem um efeito colateral, tu vai lá e vai comprar um outro remédio para aquele efeito colateral. Aí aquele remédio que tu vai tomar vai trazer um outro efeito colateral que vai ter que tomar um outro remédio. Então, assim, que só vai aumentando. Em vez de tu te curar, tu tá te prejudicando. Tá cada vez mais te prejudicando. Essa parte dos remédios aí, se a gente entrar nisso daí, a gente tem outro uma polêmica, podcast, porque eu tenho umas teorias da conspiração, assim, ó, gigante com a indústria farmacêutica. Sim. Eu já conversei aqui com... É uma máfia, né? É uma máfia, É uma máfia. Tem até que tomar cuidado pra ficar falando sobre essas coisas aí, porque tu sabe como eles são poderosos. É verdade. São muito poderosos, né? Uhum. Mas eu gostei de algumas coisas que tu falou, e eu queria abordar elas com mais carinho e mais... Vamos lá. Eu quero me aprofundar mais nessas questões. Primeiro, eu quero dar um adendo sobre a questão de que as pessoas sabem muito mais do que elas não gostam do que elas gostam. Uhum. Recentemente, eu tô adicionando isso na minha vida. Tô tentando entender mais as coisas que eu gosto. E isso, principalmente, veio através da vinda do meu filho. Ele tem 4 meses agora. E eu percebi o quanto tem coisas nessa vida que eu gosto e que eu não tinha percebido ainda. E eu sei que parece bobo, mas uma das coisas que eu mais gosto é quando eu venho aqui pro trabalho e eu fico pisando em folha seca. Uhum. Isso me lembra da minha infância. Imagina a energia que isso tá te dando, né? E é gostoso. Aí eu vejo uma folhinha seca, eu piso lá e eu ouço aquele crack. Parece bobo, não parece? Uhum. Mas é algo gostoso, é algo bom. Simples, e né? assim, ó, eu não só tô fazendo aquilo por fazer, eu percebo que eu estou fazendo aquilo, eu sinto, poxa, que gostoso pisar nessa folhinha sequinha. Então, assim, eu sei que pra muitos vai parecer besta, mas esse é o estalar de dedo que tu precisa pra começar a compreender as coisas que você gosta também. Que são simples, né? São simples, as coisas simples que são as mais gostosas que tu pode perceber e entender, poxa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu só não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, porque aí A gente se foca tanto no que não gosta, né? Exato, a gente fica se focando em tanto que a gente não gosta, e aí a gente atrai mais. Atrai. É que nem tu acorda, bate o dedinho na quina da cama, e aí teu dia, ó, começa a ser aquela bola de coisas que tu não gosta. Por quê? Porque tu focou naquilo. Então, eu tento focar, claro, somos humanos, em algum momento a gente vai focar na dor, em algum momento a gente vai focar na coisa que a gente não gosta, e é complexo, o humano é assim. E aí chega a parte do autoconhecimento, que aí eu também quero tocar nesse assunto contigo, e aí depois eu quero também falar mais sobre o Apocalipse, que eu achei muito legal o que tu falou. eu já estudei um pouco do Apocalipse, né, eu sou cristão, mas eu não cheguei a fundo a entender como é que funciona, mas eu gostei dessa tua visão, que é diferente da minha que eu tenho, e eu achei bem interessante, eu quero conversar contigo de novo, tá? Mas eu quero voltar para a parte do autoconhecimento. Como se autoconhecer de fato? Porque assim, ó, muitas pessoas vêm aqui e falam, leia um livro, assista um vídeo no YouTube, até eu mesmo falo, ó, se você tem alguma dor, algum problema na tua vida, poxa, vai procurar a solução. Não deixa aquele problema acontecer na tua vida e passa por cima dele. É que nem sentimento, é que nem os teus sentimentos ruins que tu tá tendo. Poxa, em vez de guardar ele pra ti, ou sente, ou canaliza ele, ou direciona esse sentimento. Né? Ressignifica também. Boa, vou adicionar isso também na minha frase. Então, eu quero saber de ti, primeiro, como é que foi esse teu processo de autoconhecimento?
E como é que tu instruiria as outras pessoas a se autoconhecer de fato? O primeiro passo é a pessoa querer, Pô, com né? certeza. A pessoa tem que querer, porque muitas pessoas não querem. Por quê? Porque ficar na vidinha deles, ficar naquela vida, né, é muito cômodo, é muito fácil, é muito simples e a nossa mente está acostumada com aquilo. E toda mudança, ela exige esforço, dedicação, né? Todos os dias. Então a gente precisa tomar decisão. Eu quero mudar? A minha vida tá bem assim? Se tá bem, tudo bem, não é o momento dela, sabe? Mas o primeiro momento, primeira coisa que ela precisa pensar: como é que tá a minha vida? Tá do jeito que eu quero? Tá boa? Eu tô ganhando bem? Eu tô trabalhando no que eu gosto? Eu tô com boa saúde? Se alguma dessas opções deu não, opa, peraí, vamos ver o que tá errado. E começa a se questionar. Eu quero mudar? Primeiro, eu quero mudar? Eu vou estar disposta a mudar? Porque, assim, para mudar é muito simples. É fácil demais, sabe? As coisas que a gente precisa fazer. Só que não é fácil. Porque exige a gente estar fazendo isso diariamente. Não é diariamente, é segundamente, vamos botar. É todo segundo, sabe? Que a gente precisa estar o quê? Consciente. A gente precisa estar no momento presente. A gente precisa estar no momento presente para saber que eu preciso mudar aquilo que eu estava fazendo até agora. Mas como que eu vou conseguir mudar? Primeiro, começa analisando teus pensamentos. Quando meus clientes que vão lá, eu sempre dou tarefinha para eles fazerem. Toda semana, toda sessão, eles têm uma tarefinha. Então, a primeira tarefa, o que vai fazer? Começa a analisar os teus pensamentos. O que tu pensa a maior parte do dia? O que tu começa a pensar? Os teus pensamentos são pensamentos bons? São pensamentos que te dão poder? São pensamentos que te elevam? Ou são pensamentos que tu só de raiva, rancor, de bronca, porque tu tem que trabalhar, porque a criança chorou, porque tem que trabalhar para pagar boleto, sabe? Como é que é os teus pensamentos durante o dia? Tu fica muito te maltratando, sabe? Primeiro passo, analisa os teus pensamentos. Depois começa a se questionar. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando aquilo? Será que eu estou pensando isso? É eu mesmo que estou pensando? Ou será que isso eu estou pensando porque o coletivo está pensando? Porque tem essa, né? A gente, às vezes, os nossos pensamentos não são nossos, são do coletivo, sabe? E a gente capta, né? Então, será que isso é meu mesmo? Né? Será que faz sentido isso para mim? Será que não faz sentido? Né? O que eu estou fazendo? Está me trazendo prazer? Não está me trazendo prazer? Né? Então, são perguntas que a gente pode começar a se fazer para ver se realmente eu estou na minha... seguindo realmente o que eu gosto, não o que os outros gostam, o que os outros querem, sabe? A gente precisa ter esse entendimento. Mas, para isso, a gente precisa estar no momento presente. Aqui, agora, consciente do que está fazendo, do que está falando, do que está pensando, principalmente, do que está sentindo. Que, como a gente falou ali, né? Nós somos eletromagnético. A nossa mente é eletro, mas o nosso coração é magnético. Então, o que atrai? É o magnetismo. Então, não adianta, às vezes, eu pensar uma coisa e sentir outra. Às vezes, tem muitas pessoas que falam assim, vamos falar frases positivas. Aí vai lá, fala, mas aqui assim, ai meu Deus, não tem nada disso, sabe? E tu sentia o contrário, não adianta nada. A gente precisa se interiorizar daquilo. A gente precisa saber que, não, eu sou merecedora, né? Porque a gente é o merecedor. Por quê? Porque a gente é a centelha divina. Nós somos deuses. Nós somos deuses. Foi o que Jesus falou, que eu já falei também. Eu não canso de falar, sabe? Às vezes as pessoas assim, pô, mas a gente vai na igreja e o padre, o pastor, todo mundo fala. Mas parece que entra por aqui e sai por aqui, né? Por quê? Porque é uma maneira de eles dominarem o povo, né? Então, a gente foi muito castrado, digamos assim, né? A gente foi muito castrado, a gente não teve a educação de se voltar para dentro, se olhar. Não, a gente tinha que fazer aquelas regras, aqueles dogmas, porque senão Deus vai te castigar. Senão Deus vai te punir. Tá, mas que Deus é esse? Deus não é puro amor? Deus não é é só amor? Como que pode, se é só amor, ele vai te castigar? E a gente não pensa sobre isso, a gente não analisa
o que nos falam. A gente só engole, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, né? Então, eu acho que está na hora. Nós estamos passando pelo apocalipse. As revelações estão aí. E a gente precisa acordar. A gente precisa saber que não existe um Deus lá em cima. Não existe um Deus que vai vir te salvar. Não existe um Deus que vai te curar. Não, o Deus que vai te curar está aí dentro de ti. Quando tu começar a te olhar, a te perceber e começando a fazer essas perguntas, sabe? Que eu sou? Qual a minha verdade? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui? Será que isso faz sentido para mim? Será que isso não faz sentido para mim? Sabe? Então, começar a se perguntar, começar a se questionar, começar a olhar as coisas com outro ponto de vista. Porque quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente começa a expandir a mente. É a tal da expansão da consciência. A gente começa a expandir. A gente começa a ver outros pontos de vista, sabe? Por que aquela pessoa pensa aquilo? Ela pensa aquilo porque a criação dela foi daquele jeito, porque ela teve um pai assim, uma mãe assim, a criação dela foi assim, né? Então, assim, e a minha foi diferente. Mas então, cada um tem um ponto de vista, sabe? Eu tenho um ponto de vista, outra pessoa tem um ponto de vista. Se todas as pessoas soubessem que cada um tem um ponto de vista diferente, eu não teria briga, né? Porque assim, ninguém é obrigado a pensar como tu pensa e ninguém é obrigado a pensar como eu penso, né? Porque eu fui criada de uma maneira, eu tenho minhas crenças, tenho meus dogmas, eu tenho uma bagagem já que eu trouxe até aqui, né? Tanto é, como eu te falei, eu sou gêmeas e eu e a minha irmã somos totalmente opostos uma da outra, sabe? O oposto. Então, se a gente teve a mesma educação, a gente teve os mesmos pais, a mesma educação, mas assim, o que muda? A minha essência, o que a gente traz da nossa essência. A gente tem que se conectar com o nosso eu superior para a gente poder saber qual é a minha missão nessa vida, o que eu tô fazendo aqui. Porque às vezes a gente pensa assim, por que umas pessoas se dão tão bem e outras pessoas trabalham e não saem do lugar? Consciência, né? Merecimento, expansão de consciência, autoconhecimento. Elas sabem que para elas poderem conseguir alguma coisa, depende delas e não depende do outro. Elas vão à luta, elas dão a capa tara. A cara tapa? A cara tapa. Isso. Então elas sabem, elas não esperam cair lá do céu. Elas não esperam vir um Deus aqui trazer, cair no colo delas. Não existe isso, sabe? Então, o autoconhecimento, eu acho que começa por aí, sabe? Se questionando mesmo, e questionar tudo. Por que eu como arroz todo dia? Por que eu como carne todo dia? Por que eu vou no banheiro? Por que eu faço isso? Por que eu ronco? Questionar mesmo, sabe? Sabe que isso é certo, sabe que não é certo? E em busca de respostas. Não ficar também, né, só em busca de resposta. Por quê? Porque hoje em dia tem tantas informações. Antigamente, se nós estávamos falando aqui sobre isso, nós ia direto para a fogueira, né? Verdade, uhum. Então, olha só a liberdade que a gente tem hoje de aprender, de evoluir. E o mundo é uma evolução. Olha, desde o tempo dos primatas, né? Olha o quanto a gente já foi evoluindo para esse ponto que a gente está agora. E a gente vai evoluir muito mais, porque a gente está na transição planetária. A gente está passando para trás, a gente está indo para a 5ª dimensão. Então, assim, a gente precisa evoluir e quem não evoluir vai ficar. Então, o autoconhecimento é super importante para a gente poder tá nesse processo, sabe? Olha, tu me falou várias coisas e aí a gente vai desmiuçando tudo isso aqui, tá? Tu falou sobre a transição planetária, eu quero segurar um pouquinho para depois a gente falar um pouco mais, porque tu não é a primeira pessoa a vir a falar sobre isso, mas a primeira pessoa que veio aqui a gente não tocou no assunto. Eu queria desmiuçar só um pouquinho isso, talvez a gente possa conversar sobre isso também. E tu falou também sobre a parte de se conectar com o eu superior, eu também quero falar sobre isso, mas ainda na parte do autoconhecimento.
Como é que foi pra ti, assim, o teu autoconhecimento? Eu sei que tu tem alguns livros aqui. Isso. E aí eu quero falar sobre eles, porque muito provavelmente tu me falou que foram eles que te ajudaram, não foi? São vários livros, tá? Mas esses dois que eu trouxe pra mostrar são dois, assim, que eles têm uma linguagem muito simples. E, assim, é a base do começo, sabe? Assim, começar a buscar o teu autoconhecimento. Então, esse aí... Esse aqui? Tô até tirando foto. Tô até tirando foto aqui esse pra me aí só lembrar. vai achar no Instagram do Luiz Gamonal, tá? Esse aí eu acho que não tem nenhum lugar pra vender, só no Instagram dele mesmo. Ele é da onde? Será? Ele é de São Paulo, é de... daquela cidade... agora eu não lembro, mas ele é de São Paulo. Depois mas no Instagram dele tem o livro dele pra ver, só no Instagram dele, tá? Legal. Ele dá cursos, ele é maravilhoso, tá? E esse aqui eu trouxe porque esse aqui fala muito dos versículos da Bíblia. Do Neville Goddard. Goddard, eu não sei pronunciar esse aí, o nome como dele. a gente tem muitos... a gente é uma religião católica aqui na nossa região muito forte, né? Esse aí, ele fala muito dos versículos da Bíblia e explica o verdadeiro significado de cada versículo. Esse aí é maravilhoso, esse livro aí. Verdade. Nossa, esse é que maravilhoso. Coincidência. Eu tava vendo um vídeo... Nossa, que coincidência gigante. Eu tava vendo um vídeo sobre esse livro. Que loucura. Não, esse aí é pra ter na da cama, sabe? Porque ele é maravilhoso. Esses dois aí é o que eu indico, certo? Pro pessoal começar a ler, vai dar assim... Esse Luiz Gamonal, ele fala das 7 leis universais, bem explicadinho... Né? Então, é maravilhoso, muito bom mesmo. E eles te ajudaram, assim, na tua questão do despertar, do autoconhecimento. Foram esses dois aqui. E foi também buscando, né? Buscando, porque assim, eu tenho muita sede em autoconhecimento. Eu tô sempre buscando. Não tem um dia que eu não tô vendo algo, ou lendo alguma coisa. Eu não tô lendo tanto porque não tá me sobrando muito tempo. Mas assim, vídeo... diariamente, sabe? Eu tô sempre buscando, sempre. Eu tenho várias pessoas que eu sigo que me auxiliam nesse autoconhecimento, né? E assim, autoconhecimento é como uma escadinha, sabe? Tu vai subindo degrau por degrau, né? Só que é uma escada que não tem fim. Porque autoconhecimento é pra vida, né? A gente todo dia tem que estar buscando, conhecendo. E como é que a gente coloca em prática isso? Estando consciente. Estando no momento presente. Sabe? Porque não adianta, às vezes, a gente ler milhões de livros, fazer milhões de cursos e não colocar em prática, né? Mas como eu coloco isso em prática? Estando no momento presente. Eu até trouxe aqui, né, a pulseirinha vermelha que eu uso... Deixa eu ver. Isso daí que eu posso abrir? Pode abrir. Geralmente eu dou para os meus clientes na primeira consulta, por quê? Porque a gente precisa estar no momento presente. Deixa eu mostrar aqui. São duas? São duas, São com umas bolinhas. Aquelas miçanguinhas, pode fazer de miçanguinha, né? Tem aquelas de 7 nós também que você comentou antes. Sim. Qualquer coisa. Por quê? Porque o vermelho, ele chama atenção, né? Então, tu coloca no pulso e ele vai com a intenção do quê? Cada vez, né, tu vai olhar para ela, tu vai ver, tem que estar no momento presente. O que eu tô pensando agora? O que eu estou fazendo agora? Né? Eu tô no meu eixo, eu tô me concentrada no aqui e agora, certo? Então, geralmente, né, tu bota ali na mão esquerda, tá toda a vida olhando, né? Tá toda a vida, né? Mexendo alguma coisa, tu tá olhando ali. Então, ela vai te dar um sinal de alerta para te poder ficar no momento presente. Porque eu estando no momento presente, aí eu sei o que eu tô fazendo. Porque não adianta eu fazer e eu tá toda a vida com a minha mente lá no passado, uma mente no futuro. Eu preciso estar no aqui e no agora para me saber o que eu tô pensando, o que eu estou sentindo, o que eu tô fazendo. Sabe? Porque não adianta eu estar aqui com a minha cabeça voando. E o que acontece muitas vezes... Eu gostei disso daí, porque na psicologia se fala muito sobre sistema de ancoragem. Isso, uma ancoragem. É uma ancoragem. É uma âncora. Tu coloca uma intenção. Uma intenção. Nisso. E exatamente. Pra tu se sentir sempre no agora, no momento de agora. Então, quando tu olhar, tu vai se lembrar, poxa, tô pensando lá no futuro. Porque na maioria das vezes a gente sempre vai pensar no futuro daqui uma semana, daqui um mês, Poxa, tenta recapitular isso, né? Ressignificar. Tá, não quer parar de pensar no futuro, porque às vezes o cérebro
cérebro, ele gosta muito. Tenta pensar daqui a 1 horinha, daqui a 2 horinhas, e vai começando a trazer mais pra frente, mais pra frente. Claro que é muito importante a gente pensar no futuro, né? Existe... tem o planejamento, né? Isso, Sim, tem o claro planejamento. que sim. Tem o cuidado também, tem a questão de tipo, eu não posso me atrasar, tem toda essa questão. A gente não está falando disso, a gente tá falando daquilo que nos prejudica. Aquilo que traz ansiedade. Isso, né? exatamente. Trouxe ansiedade... Volta pra cá, volta pro teu eixo, porque não tá te fazendo bem, não tá te fazendo legal. Tem gente que usa também elástico, aqueles elásticos de dinheiro, mas eu acho que aquilo lá machuca demais, né? Então, eu adero a pulseirinha, que ele é mais tranquilo, né? Mas tem outras técnicas também. Tenta colocar o celular despertar, também tu pode colocar... pra te começar, né? Porque no começo é difícil. Então, coloca o despertador em 1 hora. Bota lá. Despertou daqui 1 hora. Respara e respira, né? Porque pra te estar no momento presente, tu tens que estar, né? Para, inspira, tô aqui agora, te concentra, te coloca no teu eixo, né? E através do quê? Da respiração, né? Então, coloca o celular despertar lá em 1 hora pra te poder... Opa, tô aqui, tô agora, né? E tem vários aplicativos que também funcionam dessa maneira. Eu também usava ainda uso, de vez em quando aparecem algumas mensagens aqui de afirmação. Porque, poxa, a gente vive o nosso mundo acelerado, né? E eu sei que é uma desculpa, com certeza é uma desculpa da maioria das pessoas, até minha mesmo, de, poxa, não ter tempo pra falar uma frase, é complicado, né? Então, o que eu faço? Eu coloquei no meu celular. No meu celular tem uns aplicativos onde que tu mesmo cria as tuas palavrinhas, as tuas frases, pra que ele te avise em algum momento. Isso é muito bom, é muito gostoso isso, muito interessante. Tem algumas técnicas que a gente pode estar usando aí. E aí, eu quero voltar na parte do se conectar com o eu superior, que eu acredito que entra nessa parte de autoconhecimento. E aí, eu quero te perguntar, o que seria isso de se conectar com o seu eu superior? Com a nossa centelha divina, com a nossa parte divina, né? Porque assim, nós somos seres espirituais, nós não somos esse corpo, né? Nós somos seres espirituais que estamos nesse corpo, certo? E a gente tem uma alma, né? O que é a alma? A alma é aquele que anima o corpo, certo? Então, o nosso eu superior é a nossa parte mais pura, digamos assim, sabe? Que se conecta, e a nossa alma, que tá aqui nesse corpo físico, animando esse corpo físico, se conecta com a nossa parte mais pura, digamos assim, sabe? E como é que a gente pode fazer isso? Através da meditação. Então, eu não conheço outra forma mais poderosa da gente se conectar com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, que é através da meditação, certo? Quando a gente silencia a mente, acalma o coração, trabalha a respiração, sabe? E se conecta. Esvazia a mente de tudo aqui de fora, sabe? E deixa só a nossa mente, como é que eu vou dizer? Só o nosso coração, sabe? Só o nosso coração falar. Sentir, ouvir o nosso coração, sabe? Então, se conectar com a nossa centelha divina é se conectar com o nosso eu superior, com a nossa parte mais divina. Porque tudo é energia. Tudo é energia. E o nosso eu superior, como é que eu vou dizer assim? Nós vivemos na 3ª dimensão, né? E aqui a nossa energia é uma energia mais densa, né? Uma energia mais densa. E o nosso eu superior é uma energia mais sutil, né? Então não tem como a nossa essência vir para cá, porque senão a gente explodiria, né? É muita energia, né? Então uma parte só dela desce, né? Que é a nossa alma. E a outra parte fica em outro plano, em outra dimensão, não é como a pessoa pode entender. Fica em outro plano, outra dimensão, sabe? Então, quando a gente conecta com o nosso eu superior, a gente consegue ter mais discernimento, sabedoria, autoconhecimento. A gente consegue ver a vida de uma outra maneira, assim, mais leve, sabe? Não aquela coisa pesada, aquela coisa sofrida, aquela coisa que tem que. Não tem que nada. Como tem um rapaz que eu fiz um curso, esse tem que não é de Deus. Tem que. Não, tem que não é de Deus. A gente não tem que nada, sabe? A gente tem que fazer o que é leve pra gente, que é gostoso, né? Então, quando a gente se conecta com a nossa centelha, a gente consegue ter mais leveza, ver o mundo com mais leveza, a gente começa a expandir a nossa mente e começa a ver que não é só aquilo,
sabe? Entendi. E aí, eu acho que eu posso fazer uma ligação com essa imagem que tu tem aí, né? Porque... Tu pode me emprestar aqui, por favor? Pode. Porque, pelos meus estudos, pelas minhas terapias que eu faço aqui de graça no podcast, aí tu me corrige se eu estiver errado, tá? Essa daqui são os chakras, né? Que o pessoal fala. Esses pontinhos no meio são os chakras principais, Isso. né? E esse daqui é o que faz a ligação com o nosso ser divino, com o né? nosso ser divino, nosso chakra coronário, isso. Então, a energia vem lá de cima, vem lá de parte pra cima e gente. nos conecta, Isso. e nos conecta através do chakra coronário, o pineal, né? Tá. E o cardíaco, que é o centro do nosso coração, que fica o chakra cardíaco, Isso, né? só que a gente precisa estar aberto e estar então, aí tranquilo com essa isso. figura aí é onde quando a gente tá com a nossa aura limpa. E aí eu quero né? mostrar o porquê que tu falou da aura limpa, porque existe... Essas duas imagens aqui, existe não, né? Eu acho que isso daqui é uma criação para ilustrar. Para ilustrar, Ok? né, sabe? Então essa que tá com a aura toda bonitinha Essa aí aqui? é quando a gente tá com a aura limpa, né? Quando Tá. a gente tá no nosso autoconhecimento, a gente tá buscando, a gente tá aprendendo, a gente tá com a nossa vibração Isso. boa. E não necessariamente ela tá assim colorida, ela pode estar Aham. só de uma cor só, dependendo como a gente tá a nossa emoção. Isso. Certo? Ela pode ficar dessa cor. E essa aqui? E essa aí é quando é aquela pessoa que só reclama, só se faz de vítima, a pessoa que negativa, sabe? Quando ela deixa brecha pros obsessores chegarem, sabe? Então a aura da gente fica toda melecada, toda suja, toda cheia de miasmas, né? Tá. E aonde não tem como a gente captar a energia do universo. Porque nós somos energia, né? O nosso corpo é energia, nós somos feitos de células. E as nossas células são feitas de energia, né? Então, e a gente tá captando toda a vida e a energia do universo, sabe? E quando a gente tá com a aura toda estragada, como tá aí, não tem como o nosso corpo receber essa energia. E é onde começa também a aparecer as doenças, porque a nossa imunidade começa a ficar fraca, né? Porque a energia não chega. A energia universal não chega. A energia do Pai não chega. Não tem? Então, onde começa a aparecer as doenças, por quê? Porque não tem como passar uma boa energia numa coisa que tá toda suja. Certo? Sim, aí eu chego num ponto. Então, Drica, vendo essa imagem aqui, como é que a gente conseguiria limpar essa nossa áurea? Então, a gente trabalha com algumas técnicas, né? Que a gente que tem na terapia, tem o reiki, tem a apometria, tem a barra de axis, tem algumas técnicas que a gente consegue trabalhar na limpeza. Mas como é que a pessoa pode trabalhar isso em casa? Fazendo banhos de ervas, banho com sal grosso, fazendo uma defumação na casa, limpando a casa tem uma receitinha bem boa também para limpar a casa, depois se quiser eu até passo também pro pessoal. Legal, né? legal. Para fazer uma limpeza na casa. Então, assim, a pessoa mesmo começar a olhar, trabalhar o que tá pensando, o que tá sentindo, sabe? A pessoa que é muito vítima, muito vitimista, começa a mudar os pensamentos, começa a mudar os sentimentos, né? Começa a pensar nela mesma, emanar para ela mesma uma luz, começa a se conectar com a sua centelha divina, né? Começa a se conectar com o seu amparo espiritual, porque a gente não está sozinho, a gente tem um amparo todo que nos acompanha. Então, assim, começa a olhar para ela de uma outra maneira, né? Começa a olhar para ela de outra maneira, começa a fazer essa limpeza nela mesma, essa limpeza mental, essa limpeza emocional. Porque quando a gente está com a vibração muito baixa, eu até ia trazer, não trouxe a escala de Hawking, todo mundo fala, né? Sim, a gente já ouviu falar sobre Tem a escala de aqui. Hawking, mas tem a escala de Ágata também, que fala bastante sobre isso. Ágata. Que quando a gente está com uma vibração muito baixa, quando é que a gente está com a vibração muito baixa? Quando a gente está na raiva, no ódio, no rancor, no vitimismo, sabe? A gente está com uma vibração lá embaixo. E se eu estou numa vibração lá embaixo, e a gente sabe que tem uns obsessores por aí logo querendo, né, precisando de uma energiazinha. Então, se eu tô com uma energia baixa, o obsessor, a gente chama de desencarnados, né? Eles também eles têm uma energia muito baixa. E onde é que eles vão pegar energia? Numa pessoa que tá com a energia baixa. Porque se eu tô vibrando, se eu tô com a minha energia lá em cima, vamos supor que eu tô com a minha energia lá em 400, 500 Hz. Um obsessor, né, tá com uma energia lá em 150. Não tem como ele vir pegar a minha energia, porque olha só, não bate. Não tá ressoando. Não tá ressoando. Então eu tô lá reclamando e fazendo de vítima, eu sou um coitado, eu sou isso mesmo, só acontece isso comigo. Aí o obsessor tá na mesma que ela,
acopla ali. Aí é onde a pessoa vai ficar cada vez mais se debilitando. Por quê? Porque além de ela tá gastando a energia dela, tem mais um obsessor ainda sugando a energia dela, sabe? E assim também, tem pessoas que são auto-obsessivas também. Qual é a pessoa que é auto-obsessiva? A pessoa que auto se diminui, auto se condena, sabe? Eu sou burra mesmo. Eu não presto mesmo. Eu não faço nada certo. Ela tá fazendo o quê? Se auto-obsediando, sabe? Então, assim, além de ter os obsessores que estão desencarnados, aí tem os obsessores vivos. Aquela pessoa, aquele marido, aquela mãe, aquela mulher que vive ali te enchendo os ouvidos, te enchendo, né, os patovar, como se diz por aí, né? Então, né, estão ali te obsediando, estão aí te sugando, e tu fica ali, né, doando a tua energia pra ela, sabe? E é verdade, né? A gente fica até cansado de Nossa, ficar ouvindo pessoa negativa. Demais, tu sai... Quer ver que tu vai no mercado? Eu fui no mercado sábado, eu fui dormindo até em casa no carro. Né? A gente fica bocejando, não fica? Eu fui bocejando. Eu falei pro meu marido, meu Deus, eu acho que esse mercado hoje estava carregado. Porque eu saí muito ruim. Porque no mercado as pessoas vão, só reclamam de preço, tudo tá caro, eu não posso comprar isso, o dinheiro não dá. Então é uma energia muito baixa no mercado. Então a gente tem que procurar também se blindar antes de ir num lugar desses, em lugar público, né? Para poder manter a nossa energia. Né? Porque os nossos olhos não veem, mas tem muito mais coisa ao nosso redor que os olhos não veem. Só que quem acredita? Tem o São Tomé, né? Tem aquele São Tomé que não acreditam, né? Eu era muito cética também. Eu sou, né? Eu era que nem São Tomé, né? Eu tinha que ver para quê? Para crer. Mas assim, conforme a gente vai estudando, a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo, a gente vai percebendo como é que tá a minha energia, como é que eu tô agora, se eu vou em um determinado lugar, se eu mudo, se eu não mudo, né? A gente começa a perceber essas coisas, a gente começa, assim, né, a ter certeza de que isso realmente existe, de que isso a gente não consegue ver, mas realmente existe. Porque entre os céus e a terra existe muita, muita coisa que a gente não vê. Com certeza. Tem muita coisa. Muita. Eu ia fazer uma ligação com outra coisa, mas eu acho que eu vou deixar isso para outro momento. Eu queria falar sobre essa questão da transição planetária, que tu comentou. O que seria isso e por que as pessoas ultimamente estão falando tanto sobre essa questão da transição planetária? Eu queria saber, porque na minha cabeça de leigo, o que seria uma transição planetária? Sei lá, o nosso planeta está fazendo uma transição para ir para outro lugar? Eu não entendi o que seria isso. Eu vou te falar, assim, do meu entendimento. Eu não sou uma expert nesse assunto, mas, assim, pelo que eu tenho estudado, né? Tipo um resumão, assim. A gente tá na terceira dimensão, né? E a gente tá finalizando já essa transição planetária, indo para a quinta dimensão. E o que é essa quinta dimensão? A quinta dimensão é um lugar, não é outro lugar, vai ser aqui mesmo na Terra, sabe? Só que a Terra tá mudando a energia dela. Tu deve ter percebido, as pessoas devem ter percebido que o tempo que a gente vive hoje não é o tempo de antigamente, as horas. Passa muito rápido. Hoje é segunda, quando tu vai ver, já vai ser sexta. Então, assim, é normal? Agora pensa, alguma coisa tá acontecendo com o nosso planeta. Então, isso a gente está chamando de quê? Tem a tal da rotação da Terra, né? Tem a tal da rotação da Terra que está mudando. Que não é a rotação em si dela, né? É que a Terra não é assim, ela é assim giradinha. E essa rotação que ela vai fazendo, ela tem Ela volta, né? Ela estava num eixo e volta para o outro lado. Isso acontece em tantos mil anos, né? E agora nós estamos nessa fase aí que ela está mudando o eixo. E é justamente nessa fase também da transição planetária que nós estamos indo para a quinta dimensão. E o que é a quinta dimensão? O que vai ter na quinta dimensão? Na quinta dimensão, só vai prevalecer as pessoas com a vibração acima, acho que de 300, 400 Hz. Então, só aquelas pessoas que já buscam o autoconhecimento, já buscam querer se melhorar, já buscam querer estar melhor para elas e para as outras pessoas, sabe? Aquelas pessoas que só ficam no vitimismo, aquelas pessoas que só reclamam, aquelas pessoas que só se acham que são coitados, essas pessoas que estão com uma vibração muito baixa, elas não vão conseguir passar para a quinta dimensão.
Elas vão permanecer, só que quando elas desencarnarem, elas vão para um outro... Como eu vou dizer, como é que eu vou explicar para não, né? Elas vão para um outro planeta, que não seja o planeta Terra. É tipo aquela questão dos espíritos que fala do umbral? Seria tipo isso ou já é outra coisa? Não, é que na espiritualidade vem se falando muito que o umbral está sendo limpo, justamente por causa dessa transição planetária. Tá? Legal. Então, tem muitas vertentes que já dizem que não existe, que o umbral está sendo limpo por causa dessa transição. Eles não vão para o umbral, mas vão para outros mundos que têm a mesma frequência deles. Tá, legal. Sabe? Porque tem mundos mais inferiores que o planeta Terra e tem mundos que são muito mais superiores que o planeta Terra. E o planeta Terra ele está indo para quê? Para uma evolução, para uma dimensão maior, para uma evolução maior, que é onde vai vibrar no amor, na compaixão, né? No amor, na paixão, na caridade, sabe? Então vai ser um outro nível de dimensão. E quem desencarnar, que não tiver nessa vibração, não vai mais para o umbral, mas vai para lugares como a mesma vibração deles. Que sabe? ressoa com a mesma vibração. Que vibração. ressoa com a mesma vibração. Por isso que eu digo, eu até comentei sábado lá com uma cliente minha, se as pessoas soubessem que a vida não acaba quando a gente desencarna, as pessoas teriam muito mais cuidado com o que falam, com o que fazem, com o que bebem, sabe? Com onde vão. A gente estava no final de semana na praia e uma pessoa falou assim, eu vou beber mesmo porque a vida acaba aqui, depois eu morro, acaba. Eu assim, não, a vida não acaba. A vida não acaba aqui. Então, assim, se as pessoas soubessem que depois que a gente desencarna desse corpo físico, tudo continua igual. Tudo. A nossa consciência continua igual. O que eu aprendi aqui continua igual. E para onde é que eu quero ir depois que eu desencarnar? Porque a minha consciência vai continuar igual. A mesma coisa, sabe? Eu vou querer ir para um lugar onde só tem gente que só reclama, que eu vou ter que batalhar, vou ter que me esforçar demais? Ou eu vou querer ir para um lugar onde o que vai vibrar é o amor? É a compaixão. O que eu quero? Então, assim, a vida é um eterno aprendizado. A vida é um eterno aprendizado. Então, e Jesus veio aqui, ele veio nos ensinar isso, né? Só que ele tentou, né? Tentou nos ensinar isso. Mas aqui, infelizmente, foi contorcido muitas coisas, né? Mas, enfim, a gente tem que entender que a vida não acaba. A vida não acaba depois da desencarne. Tudo continua exatamente igual. Interessante isso. Eu queria fazer um link, então, com essa parte da transição planetária junto com o autoconhecimento. Então, seria o autoconhecimento uma ponte para que a gente consiga fazer essa transição planetária? É importantíssimo. A pessoa que não tiver vibrando, pelo menos na vontade de querer mudar, pelo menos consciente de que a vida não é só isso. Eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso ter algo diferente, sabe? Quando a pessoa começar o autoconhecimento dela, começa a expandir a mente, automaticamente a vibração dela já vai subir. É automático, sabe? E para passar para a próxima dimensão, para ir para a próxima dimensão, a pessoa precisa estar consciente que a vida não é só isso, que a vida é muito mais, sabe? A vida é muito mais que isso, né? Então, assim, a gente souber também que nós somos um. Nós somos um. Mas o que quer dizer nós somos um? Lembra do mar? Uhum. Então, nós somos todos a gotinha do mar, mas nós somos aquele Deus. Então, se eu faço bem, e a quinta dimensão vem trazendo muito isso, né? A transição planetária. Se eu faço bem para mim, se eu faço bem para ti,
automaticamente eu tô fazendo bem pra mim. Porque nós somos um. Então, tu te eleva, eu também me elevo. Sabe? Agora, se eu fazer um mal pro outro, eu tô fazendo mal pra mim também. Porque nós somos um. Entende? É uma coisa meio complexa de entender, mas... Não, mas eu entendi. E eu concordo com essa parte do nós somos uns. Eu tenho até uma teoria da conspiração sobre isso também. Eu gosto de teoria da conspiração, né, sabe? Enfim, aí a gente falou também sobre essa questão aqui dos obsessores e tudo mais, e eu sei que tu faz a terapia da apometria. E se eu não me engano, tu pode me corrigir se eu não estiver errado, mas uma das minhas convidadas falou que essa apometria, ela tá muito mais ligada nessa questão de retirar esses obsessores, é isso? Exatamente. A apometria trabalha mais no campo espiritual. Onde estão esses obsessores, chips, implantes, né? Todas essas vezes essas cargas que nos implantadas por obsessores, a apometria que faz essa limpeza aí. Aí a gente trabalha, né? A gente tem ajuda do hospital quântico, né? A gente não trabalha sozinho nessa apometria, a gente tem uma ancoragem. Tem os arcturianos também nessa parte ou não? Eles são outros? Não, a cura arcturiana é um outro processo. Tá. Aí eu não tenho conhecimento, tá? Mas nesse trabalho na apometria, a gente trabalha com o hospital cura quântica, com os médicos socorristas, sabe? É uma outra egrégora que a gente trabalha para poder fazer essa limpeza. Porque muitas vezes tem que ser o espiritual para limpar o espiritual, né? Interessante, mas o que seria essa apometria e como é que ela resolveria a vida dessas pessoas? O que de fato é a apometria? Tem uma mesa? Como é que funciona? A pessoa fica deitada, certo? A pessoa fica deitada e através de... A gente faz uma abertura, né? A gente faz a proteção e através de comandos e estalos, que é pulsos de energia, a gente vai emanando, vai, né, dando esses comandos e vai fazendo essa limpeza. E a pessoa fica deitadinha, escutando uma musiquinha, bem tranquilinha, as pessoas geralmente dormem. Então, mas assim, todas as pessoas que fizeram a apometria até agora, elas relatam que parece assim que elas foram em outra dimensão e voltaram, sabe? Mas é uma técnica assim, bem tranquila de fazer. Interessante. E aí, eu fui lá no teu Instagram, né? E eu vou passar aqui depois o Instagram da Drica. Também vai estar aqui na descrição do vídeo. É sempre bom lembrar, porque o pessoal fica perguntando onde que tá o Instagram da convidada. Tá aqui sempre na descrição do vídeo, tá, gente? Que é a semente da vida. E aí, na maioria das vezes, quando o convidado vem aqui, pessoal, eu não fico estudando por completo o perfil dela, porque eu quero vir aqui e seguir minha curiosidade. Aí eu só vejo alguma coisinha ali, aí eu quero te perguntar, o que seria esse semente da vida? Porque eu vi que tem uma, tipo um cartaz desse aqui. É tipo uma mesa radiônica, mas não é uma mesa radiônica, tá? É tipo uma mesa, mas não é. A semente da vida, a gente trabalha com a egrégora e de Jesus, tá? A gente trabalha com Jesus. E é uma técnica para elevar a vibração. Somente para elevar a vibração mesmo, tá? Então, naquela placa, a gente tem uma parte que limpa tudo que precisa ser limpo da pessoa. Ela limpa, harmoniza e eleva tudo de uma vez só, tá? Então, a gente tem essa placa, a gente trabalha com os cristais rosa, que é o cristal do amor, né, a cor do amor, e com a egrégora de Jesus, de Miguel Arcanjo, né? Então tem toda uma egrégora que a gente trabalha também para poder fazer essa elevação de vibração. Essa técnica é justamente para elevar a vibração da pessoa mesmo. E aí tu coloca o nome da pessoa ali? Coloca o nome da pessoa. Isso, tem um testemunho, coloca o nome da pessoa, coloca a data de nascimento, né? Pode fazer à distância, pode fazer presencial, tanto faz porque a energia não tem tempo e não tem espaço. Então a gente pode fazer presencial ou pode fazer online. E aí tu conversa com essas entidades? O que é? É que eu ainda não sei como é que funciona isso, Não, sabe? a gente só se conecta através, a gente faz uma pequena pausa antes de começar, né? A gente se conecta, né? Que é tudo intenção, né? Tudo é intenção. A gente se coloca naquela intenção de se conectar com a egrégora da semente da vida. E a gente sente aquela luz rosa descendo, que é linda, maravilhosa. A gente se conecta com aquilo, sabe? E a gente dá os comandos ali também, que a gente dá o comando no início, né? Dá os comandos, coloca a intenção do que é trabalhar aquela semente da vida. Se a pessoa quer fazer uma limpeza energética, pode fazer divórcio energético, pode trabalhar qualquer ramo que a pessoa quer fazer, limpeza de residência, de casa também pode fazer. Então, qual é a intenção que a gente quer fazer? A gente fala no início, né? Fala o comando e depois a gente trabalha com pêndulo, né, na mesa, naquela mesa e vai fazendo todo o trabalho.
Que legal, que interessante. Eu gostei da parte do divórcio assim, achei interessante. Tá, e aí depois tu também tem um cone terapêutico que pra mim, na minha cabeça, o cone era só pra... no ouvido. Era só pra tirar a cera do ouvido, tá? Eu jurava que era pra isso. O que é esse cone terapêutico? Então, o cone, ele é igual ao Bombril, 1001 utilidades. Tá. Todas as doenças que a gente tem, a gente pode trabalhar com cone. Todas. Todas. Por quê? Porque o cone, ele vai atuar no nosso campo vibracional, no qual é o nosso corpo energético. Tá? Ele vai trabalhar limpando toda essa cacaca que tem ali em redor, sabe? E por que limpa? Por que pode ser usado para qualquer doença? Porque quando a doença chega no nosso corpo físico, é porque o nosso emocional, a nossa aura está toda encracada. Então, o cone, através do fogo que transmuta, ele faz esse trabalho de fazer toda essa limpeza. Então, tem vários tratamentos com cone. A gente faz nos 7 chakras, tem tratamento para qualquer doença na face, ouvido, nariz, garganta, rinite, sinusite, várias doenças na face, pulmão, rim, baço, dor na perna, todas as doenças, sabe? A gente consegue trabalhar. Porque a gente vai com um cone naquele lugar ali, é tipo efeito mocha, sabe? Que, não sei se tu vai saber o que é efeito mocha, não sei, mas não sei é usado é usado na técnica, agora eu acabei esquecendo também. Mas ele faz aquele efeito mocha de quê? De queimar, de aquecer o lugar e desobstruir aquele lugar ali que trouxe aquela doença, aquela informação, digamos assim. Aquela informação que estava no nosso campo que gerou aquela doença, sabe? Claro que não vai ser com uma sessão, 2 sessões, que às vezes pode, porque às vezes a pessoa fica lá 30 anos carregando um monte de nhaca, não vai querer, de repente, uma sessão querer limpar tudo, né? Mas assim, fazendo o tratamento, fazendo os protocolos, fazendo tudo certinho, a pessoa consegue melhorar bastante. E a questão do ouvido também, né? Para limpeza de ouvido, eu trabalho bastante com limpeza de ouvido, sinusite, rinite, essa parte aí. Interessante, porque eu já tô pensando em ir lá, porque às vezes eu fico com uma sinusite, sei lá, é rinite, na verdade. Rinite. Minha irmã que tem sinusite. Aí, olha só, tem a do geobiologia. Geobiologia. Qual que é o nome? É geobiologia? Geobiologia. Mas não tem mais um nome? Geobiologia ambiental. Tá, e aí pra mim isso daí, o que seria a isso? geobiologia é uma limpeza também, é um tipo de limpeza que a gente faz. E a geobiologia, a gente trabalha com os devas da natureza. Devas da natureza. Os devas da natureza, os elementais da natureza. Tá, já ouvi falar também sobre eles. E é uma limpeza que também a gente trabalha para fazer limpeza, porque trabalha com o quê? Tudo é energia, né? E o que a gente tem em casa, paredes, móveis, pessoas, tudo conforme tá a nossa energia, fica tipo, vamos dizer assim, uma palavra bem fácil, fica grudado ali, né? Encracada aquela energia nas paredes, nos móveis, nas pessoas. E a geobiologia é uma limpeza que faz toda essa limpeza, toda essa energia, sabe? E veios de água subterrâneos, aquelas, sabe, às vezes correntes que ficam embaixo da casa, que fica aquela, sabe? Então ele trabalha toda aquela energia também, trabalha a energia de vizinhos, limpa a energia de vizinhos, energias de antenas parabólicas, sabe? Tudo que é energia que não for boa, que for negativa, a geobiologia faz essa limpeza. Que massa, e aí dá de fazer online muito provavelmente, né? Não, geralmente eu faço online, A pessoa só passa o nome, endereço, o que ela quer limpar, né? E essa aí não precisa estar conectada, a pessoa não precisa estar ciente quando é que vai fazer ou não, sabe? Diferente da apometria. Sim. A apometria, a hora que a gente estiver aplicando, a pessoa tem que estar deitadinha num lugar certinho de aplicar. A geobiologia, não. A geobiologia, ela te passa o endereço, o que ela quer limpar, né? A residência dela. E a gente faz essa limpeza. Dá para fazer para empresas, pessoal, para algum processo que tem na justiça, às vezes não sai algum processo na justiça, lá encalhado, faz a geobiologia, sabe? Que massa, que legal. É uma alternativa para as pessoas conseguirem completar aquele desafio que eles estão tendo, né? Exatamente. Legal, interessante. Não imaginava que essas questões de energia, elas pudessem ressoar ou soar para outros âmbitos da nossa vida, né? Tem. Os elementais, né? A gente quando faz a geobiologia, a gente trabalha com cristais, com água, com fogo, né? E
E olha a energia que tem tudo isso, né? É É verdade. muita energia, muito forte. Aí tem todos os comandos, e é através de comandos também que a gente dá, né? Vários Tipo, comandos, como tem assim vários comando? comandos. Tem uma apostila aí, tem vários comandos, tipo, a gente trabalha pedindo a limpeza, sabe? A gente também trabalha com uma egrégora de Jesus, Maria, pai, mãe, pai, terra, sabe? Mas é comandos, Aham. só falando, Tá, sabe? são só frases, Só então, que tu vai frases, várias, falando várias e muitas. e aí ele vai limpando lá o Vai local. limpando o local, aí a gente vai imaginando, aí a gente tem também, a gente pede a ancoragem de alguns símbolos também que tem na gemologia, sabe? Vai ancorando. É tipo aqueles símbolos do reiki, que eu sei que o Não, reiki tem um... o reiki tem 3, 4 símbolos, né? Não, mas não que sejam os símbolos do reiki, mas é tipo os São símbolos, geometrias, desenhos. geometrias sagradas. Tá, legal, Tipo interessante. Merkabah, Megatron, sabe? Isso tu tá falando do desenho, Da esses geometria, são os nomes. Isso, das geometrias. Legal. Megatron é o nome? Megatron Diferente. é uma geometria sagrada. Tá, depois eu vou pesquisar, porque Megatron pra mim é do lado do Transformers, mas é interessante que talvez eles possam ter pego, né, essa referência. Interessante. Porque assim, às vezes tem filmes, tem coisa de passar, isso é ficção científica, nem nada, é tudo verdade, tudo coisa que existe. Não, se tu me falar isso daqui, a gente vai fazer outro podcast, porque a minha teoria da conspiração de filme é grande, tá? Aqueles filmes lá do Star Wars, que não sei o quê, que tem... Vamos chamar de louca? Não sou louca, tá, gente? Por favor. Mas assim, tudo é real. A gente não sabe de nada. Tem umas teorias aí muito legais sobre que os filmes e esses caras de Hollywood, eles sabem de algumas coisas que a gente não sabe. Então é bem interessante. Às vezes eles mostram a nossa cara e a gente ri ainda, né? Não, principalmente quer ver aqueles filmes que já aconteceram há um bom tempo e depois acontece de verdade o que eles mostraram no filme, né? É bem interessante isso daí. Agora, o como e eles acertaram, aí fica o suspense, né? Não sei também. Mas eu quero saber de uma coisa, ainda ligado ao autoconhecimento aqui do podcast que a gente vem falando, eu queria saber dos teus clientes. É claro que tu não precisa falar o nome dessas pessoas, mas o que mais eles vêm buscando sobre o autoconhecimento quando eles vão até o teu espaço? Na realidade, a maioria é merecimento. Não tem a ver com dinheiro também? Não? Incrível que pareça, não tem muitas pessoas que procuram por causa de dinheiro, Olha não, só, do então, financeiro. É mais sobre merecimento, É então. mais merecimento mesmo, é porque não tem alguma área que tá boa, sabe? Assim, problema com mãe, problema com marido, sabe? Ou quer se melhorar mesmo, assim... Por incrível que pareça, com dinheiro não tem aparecido, não. É porque o mais comum, assim, na minha cabeça, é o de relacionamento e de dinheiro, onde que o pessoal vai buscar esse autoconhecimento sobre isso. Porque o dinheiro é uma vibração também, né? Dinheiro é vibração. Mas não... No meu caso, não tem muita gente que procura por causa de dinheiro, não. Então, eles têm mais dificuldade nessa questão de autoconhecimento. E aí, como é que tu instrui essas pessoas para que eles consigam ter esse autoconhecimento mais fortificado? Então, é assim, eu falo justamente mais ou menos o que a gente conversou aqui hoje, né? 2 tarefinhas para eles fazerem, 2 técnicas para eles fazerem. E através também, cada sessão, a gente faz uma técnica. Né? Uma técnica de limpeza ou uma técnica de energização, porque às vezes as pessoas sozinhas não conseguem fazer, né? Às vezes ela tá com a mente tão perturbada, ou tá tão carregada, ou tá tão perdida, que às vezes ela não consegue fazer sozinha. Então a gente conversa, né, e vai pra técnica. Depois da técnica, pra quê? Pra que a técnica? A técnica é pra pessoas ter mais força, ter mais poder sobre ela, sabe? Que a técnica, porque a terapeuta não cura ninguém. A terapeuta não cura. A terapeuta dá as instruções para a pessoa fazer e mostra o caminho. E o que a gente faz de fazer é as limpezas, né? As limpezas, fazer as técnicas para elevar a vibração. É o que a terapeuta pode fazer. Mas a parte principal, se a pessoa não fizer o seu dever de casa, não é 1 horinha de sessão que ela vai mudar a vida dela. Certo? 2 horinhas de sessão. Mas é assim, as outras 22 horas que ela sai do consultório. Que ela sai do espaço terapêutico. Que ela vai, né? Ela já sai dali sabendo que ela vai ter que pensar, que ela vai ter que fazer. Como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que me virar, eu vou ter que começar a ter mais contato com a natureza, sabe? Fazer coisas simples, que às vezes ela não fazia porque achava besteira.
Mas te coloca um pé no chão. Te conecta ali, fecha os olhos e coloca o pé no chão pra ver a sensação que você tem. E quem é que faz isso hoje em dia? Ninguém. É verdade. Esses dias aí eu fui. Esses dias eu fui fazer isso daí com a minha esposa, que eu falei, nossa, faz tempo que eu não coloco o pé na grama. Primeira coisa que eu fui fazer foi colocar o pé na grama, não gostei. Vou ser bem sincero contigo, porque eu sou bem chato, assim, com sujeira tocando no meu corpo. E aí eu falei, nossa, que sensação estranha. Mas muito provavelmente é costume, porque a minha esposa, ela vem lá do sítio e pra ela é bem comum ela ficar descalço e tudo mais. Eu já acho estranho. Mas é uma coisa, assim, ó, vou te dizer que ao mesmo tempo que foi estranho, foi de uma forma como se eu tivesse conectado com algo. É bem esquisito a sensação, Sim. mas é uma sensação boa. Uma das técnicas mais aconselháveis a fazer também para se conectar com o seu eu superior, né, se concentrar, se achar, né, se concentrar com o seu... é o contato com a natureza. Com certeza. Aí, Drica, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço assim pro pessoal que vem no meu podcast, que é se tu tivesse um megafone assim e pudesse falar para todo mundo, no mundo inteiro, algo que poderia ajudar essas pessoas, algo que tu vê de padrão nos teus clientes, que tu poderia pegar o megafone e falar para todo mundo para ajudar essas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, algum problema de relacionamento, ou qualquer assunto que esteja corroendo a vida dessas pessoas, o que tu diria para elas? Você é Deus. Vós sois deuses. É o que Jesus falava. E é o que vocês são. Vós sois deuses. Interiorize isso. Leva para dentro do coração. E deixa ressoar. Perfeito, muito bom. Drica, se as pessoas quiserem te conhecer, entender melhor o que tu faz, quais são as tuas abordagens, as tuas terapias que tu fazem lá no teu espaço e quiserem até te contratar assim de alguma forma, como é que eles podem te encontrar? Eu acho que o mais fácil é pelo Instagram mesmo, né? É Drica Colonetti. Com dois L, com dois T? É, 2T e no final, Colonetti. Tá. _, terapeuta. Ali tem na bio tem um celular, o WhatsApp, né? Se quiser me chamar por lá também, pode te chamar. Eu acho que o mais tranquilo, acho que é por Instagram mesmo. Perfeito. Então, muito obrigado, Drica. De verdade, foi um episódio muito legal. Eu gostei. A gente poderia ter falado sobre várias teorias da conspiração aqui, só que, infelizmente, eu tive que me contentar aqui na questão do autoconhecimento e principalmente ali da transição planetária, que eu adorei. Esse conhecimento é muito legal. Eu tenho certeza que em algum momento ainda a gente vai poder conversar mais sobre essa questão da transição planetária. Então, muito obrigado, de verdade. O episódio foi muito gostoso, muito divertido e foi muito bom. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu agradeço de coração o convite. Confesso que estou ultrapassando uma barreira aqui. Legal. E consegui. E assim, autoconhecimento é isso mesmo. É a gente ultrapassar nossas barreiras. Vencer o nosso lado sombra, né? Vencer o nosso lado sombra, que cada vez que a gente vence o nosso lado sombra é uma etapa a mais da vida que a gente tá sendo aprovado. Sim, com certeza. É dizer sim para os desafios. Já sim para os desafios, a gente não pode fugir. Com certeza. Então, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal. O Instagram da Drica vai estar aqui na descrição do vídeo. O meu Instagram pessoal também. O Instagram do podcast. E também o meu canal de cortes. E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa que você não está conseguindo solucionar na sua vida ou na vida de outra pessoa que você conhece, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio talvez eu possa encontrar um profissional da área que possa te ajudar. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.